Qual o sentido da vida, né? Como os antigos elaboravam o nosso conceito com o qual conhecemos como existência? Para os antigos não tinha esse sistema chamado existência. E nem existia a palavra melancolia, né? Melancolia é uma interpretação que demos a um sentimento de tristeza, uma não aceitação, sabe? Uma indignação com o qual nos remói, do qual temos uma espécie de autofagia, né? Que nós não aceitamos a realidade do qual vivemos. Qual é o sentido da vida? Qual o seu propósito? A epopeia de Gilgamesh revela alguns aspectos dentro, né, desse universo que é totalmente mitológico, em que um dos primeiros livros da história relatar a crise do ser humano em relação em qual é o sentido da vida. Se vocês quiserem saber sobre o vídeo, esperem o sinal da vinheta. Boa tarde. Hoje eu gostaria de falar com vocês acerca da história da melancolia e como elas aparecem, né, em distintos mitos. Por exemplo, vemos a crise de Ajurna, né, quando havia uma batalha entre os membros das suas famílias, entre os Pandavas e os Kauravas, né. Tem também a visão de Belorofonte acerca da melancolia, mas hoje eu quero tratar com vocês acerca da epopeia de Gilgamesh, que é a relação em que Enkidu e Gilgamesh, ou Gilgamesh, dependendo, né? Qual é a crise que Gilgamesh tem quando ele se encontra com a morte? Parece que uma das maiores crises que vemos nos seres humanos, de acordo com as tradições mitológicas, é que os deuses não permitem que os homens tenham a sua imortalidade, né? Do qual que eles façam parte dos panteão, né? Dos panteões de deuses. E isso não foi diferente, né? Dentre inúmeras mitologias, do qual que hoje eu irei falar sobre a epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh, ele tinha 1/3, né, de humanidade, do qual 2/3 eram deuses, né? Então ele era uma pessoa muito forte, né, muito poderosa. O seu poder tinha sido dado por Enlil. Inclusive, ele era uma divindade muito forte, muito violenta. Até que o povo da cidade do qual ele oprimira clamaram, né, aos deuses sumérios, do qual, né, se compadeceu uma divindade chamada Aruru, do qual ela criou Enkidu, né, para poder batalhar contra Gilgamesh. Interessante da história que quando ambos se encontram e se batalham, né, batalham entre si, um se compreende no outro, né, um vê a completude do outro, vê uma parte de si do outro, porque os dois foram criados, por exemplo, em semelhante força e poder. Diferentemente de Gilgamesh, Enkidu, ele foi criado do barro, ele era tipicamente humano, mas tinha o poder dos deuses, enquanto que Gilgamesh não. Então os dois, né, quando eles se encontram, na verdade, mediante a influência de uma sacerdotisa, né, que tenta convidar Enkidu a descobrir os prazeres da terra, os prazeres da carne, né? Ele foi criado por Aruru e ele defendia a natureza, conquanto que Gilgamesh ele representava o poder da cultura e da cidade. Então a sacerdotisa do templo, né, ela convida, né, Gilgamesh, Enkidu, na verdade, para ter uma relação. Mas essa relação vocês vão entender conforme está escrito na própria epopeia.
que eu não quero alargar muito, mas a história é muito rica. E o tópico em que eu quero chegar, né, diferente da melancolia, é que Enkidu sendo mortal e Gilgamesh sendo 2/3 divindade e 1/3 homem, ele também será morto, ele morrerá pela idade. Mas os dois, através dessa batalha, né, que quase né, destrói a cidade, inclusive Gilgamesh ele serviu de personagem, né? Ele inclusive inspirou outros heróis da cultura grega, como Hércules, que se baseia no próprio Gilgamesh, e Sansão também, né? Que interessante que se baseia também na história de Gilgamesh. Gilgamesh ele era adorador do deus Sol, chamado Shamash. O interessante é que o nome de Sansão, né, na cultura hebreia, é Shamshon, que significa pequeno sol. E Shamash, na cultura suméria, era o deus Sol. Então, por exemplo, as aventuras de Sansão e tanto as aventuras de Hércules se baseia nessa história. Inclusive, temos algumas histórias que se degladiam. Qual seria a história mais antiga da humanidade? Se seria a epopeia de Gilgamesh ou então o escrito hindu chamado Mahabharata, que conta a história de Arjuna, né? Do qual ele está em meio de uma batalha entre os Pandavas e os Kauravas, e que ele também sentia essa angústia. E sobre Arjuna eu quero falar sobre o próximo vídeo, na verdade. Mas a crise de Arjuna, de Enkidu e Gilgamesh era o quê? Quando os dois se encontraram, eles foram enfrentar um monstro chamado Umbaba, né? Que ele defendia a floresta, né? Que era totalmente cercada por cedros enormes, né? Inclusive onde ficava o altar da deusa Ishtar. Interessante que quando ambos destroem, né, o trono da rainha Ishtar, matando o monstro, Ishtar ela tenta seduzir Gilgamesh. E Gilgamesh, sabendo que ela matava todos os homens que copulavam com ela, Enkidu ele pega uma parte da coxa desse pretenso monstro, na verdade, com qual seus gritos, né, estorteavam toda o campo, chegava até as cidades, né? O seu caminhar era pesado, causava um tremendo terremoto. Ele joga a perna desse bicho, do qual ele tinha matado, na cara de Ishtar. Ishtar amaldiçoa Enkidu. Enkidu ele vai definhando. E Gilgamesh, quando ele olha o seu amado irmão, o seu amado amigo, quem venceria em muitas batalhas, ele vê a morte se avizinhar e ele entra em um profundo estado de melancolia por causa da maldição que Ishtar lançou contra ele. Interessante que Gilgamesh, sabendo que o seu irmão amado estava morrendo, né, Enkidu, olhando para os olhos de Gilgamesh, fala que está com medo de morrer. E Gilgamesh, ele vendo a tristeza nos olhos do seu irmão, ele entrou em profundo estado de tristeza e de melancolia. E após o enterro do seu irmão, ele começa a procurar qual é o sentido da vida, conquanto se você perde a pessoa que você ama. Então Gilgamesh ele vai fazer uma longa caminhada, uma estrada totalmente íngreme, que ele passa por montanhas e vales, do qual que ele vai se encontrar a Utnapishtim, que ele tinha o fruto da árvore da vida. O Utnapishtim ele é chamado de Noé dos Sumérios. Interessante que tem um outro tipo de Noé, na verdade, né? Que antecedeu a mitologia de Utnapishtim, é Sisudra, né? Que é uma outra divindade que é mais antiga ainda. Então, Noé seria a readaptação tanto de Utnapishtim e de Sisudra. Mas interessante quando Gilgamesh vai andando até encontrar qual é o sentido da vida, ele passa por montanhas,
ele passa por vales, ele vai batalhando contra monstros e vai vencendo todas as suas batalhas, mas ele vai ficando mais cansado, mais triste, mais abatido, porque ele não tinha mais alguém para dividir as suas aventuras. E chegando perto de uma caverna bem escura, ele entra nessa caverna e começa a andar, né, mais ou menos, vamos dizer, sem linguagem atual, uns 70, 80 quilômetros, totalmente em escuridão, do qual não se vê um palmo na sua frente. E após andar por períodos e períodos, ele vê uma fresta de luz e ele consegue chegar aonde Utnapishtim estava, né? Interessante que Utnapishtim, de acordo com a mitologia dos babilônios, né, ele foi o único que viveu do dilúvio. E Sisudra foi o dos sumérios. Às vezes, há essa mistura entre a história de ambos, né? Mas, por exemplo, quando Gilgamesh encontra Utnapishtim, o conversa e pergunta para ele qual o sentido da vida, né? Mediante conversas, né, que ele vai tendo, Gilgamesh ele fala, né, uma palavra que pretensamente acorda Gilgamesh. Ele diz que as orações não valem nada, os deuses são totalmente surdos ao sofrimento humano. E o que cabe ao ser humano é viver a vida com a pessoa que você tem e colher dessa amizade o melhor que você puder, porque você sabe que seu período de vida é muito curto. Mas mesmo assim ele ficou obcecado, né, para saber qual o sentido da vida, né, porque ele queria alcançar, na verdade, de acordo com o mito, a vida eterna. E o Utnapishtim fala para ele que tem uma erva que está debaixo do mar, do qual que essa erva é a fonte da árvore da vida. E Gilgamesh, depois de um tempo descansado, né, que ele dormiu bastante tempo, ele amarra uma pedra, ele pega uma espécie de cipó, amarra o seu pé e amarra a pedra e se joga no fundo do mar. Então, como ele era um terço humano e 2 terços deuses, ele começa a sobreviver debaixo d'água. Ele pega, né, esse fruto e coloca no barco. Enquanto depois que ele consegue, ele vai arrumando, né, as suas coisas para poder ir embora e ele pega de volta o caminho com o barqueiro, né? Inclusive a mitologia grega do Caronte, né, do barqueiro, se baseia também na epopeia de Gilgamesh. Mas é interessante que o do Gilgamesh ele pega o fruto da árvore da vida e coloca no barco e ele vai caminhando para poder voltar à sua terra. E Enkidu, que é uma divindade que é representada por uma serpente, sobe no barco e pega o fruto da árvore da vida e o devolve para onde Gilgamesh tinha tirado. Gilgamesh, né, percebendo que não teria como regressar mais, que ele já estava no meio do caminho, ele volta para a cidade, com o qual ele volta juntamente com o barqueiro, né, que ele não podia dar essa carona para ele, porque o barqueiro, se desse carona para uma pessoa para que pudesse chegar à árvore da vida, era condenado. Então ele volta juntamente com Gilgamesh. E Gilgamesh, sabendo que a sua vida é totalmente curta, totalmente pequena, ele abre mão da melancolia, mesmo sentindo, mas seguindo as orientações do próprio Utnapishtim, que a vida é curta e que a pessoa tem que aproveitar o melhor que a vida oferece, não se importando com os deuses, mas sim se importando com a vida que você tem, com a pessoa que está ao seu lado e ao seu redor, formando assim laços que dá mais sentido ao ser humano, dando o seu sentido totalmente de irmandade, né, e de dignidade, em que o sentido da existência não está na eternidade, mas sim que o sentido da existência está no outro, você se doar ao outro. Você vê que pela história Gilgamesh ele tinha sentido quando ele vivia as aventuras com Enkidu, mas quando ele perde o amigo, ele perde o seu sentido. Então ele vai nessa busca irrefreada, melancólica, e do qual, né, o Utnapishtim relembra de certas verdades que está no seu próprio mundo, em que o sentido da vida
é o viver a vida mediante as suas perdas. E daí, a partir desse sofrimento, que o homem ele encontra o seu significado. Então ele começa a ter uma nova visão de mundo, mas não, por exemplo, que ele esteja totalmente desvinculado da melancolia, mas sim que ele está dando um novo sentido à sua natureza e relacionamento para com o próximo. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um joinha no nosso canal, dê um like e compartilhe. E também temos a nossa página no Facebook chamado Para Pensar é Necessário Repensar. Nessa página eu sempre esboço alguns conceitos sobre mitologia, filosofia, psicanálise e comportamento. Como sempre, eu agradeço o carinho e a compreensão de todos e até a próxima.